Boa noite a todos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos mais uma live na presença de Deus e temos a certeza que Deus tem estado atento aos nossos clamores, às nossas orações. Nós temos buscado em Deus solução, resposta. E Ele tem ouvido as nossas orações. Estamos aqui mais uma vez para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui para cultuar a Deus. Mesmo que nós não possamos estar reunidos no mesmo espaço físico, nós podemos adorá-lo através da rede social, através desta ferramenta tecnológica da internet, da rede social do Facebook, através desta live. E eu tenho a certeza que Deus irá mostrar o poder dele e a glória dele. Hoje nós vamos orar pela cura, pela libertação, e eu tenho a certeza que Deus ele vai manifestar o poder dele, o poder de cura, o poder de restauração, de libertação. Amém? Então vamos orar a Deus, vamos buscá-lo de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém? Então vamos unir a nossa fé em oração, em nome de Jesus. Pai Celestial, estamos unidos numa só fé, num só espírito, num só propósito, para mais um culto na Tua presença. Pai, eu lhe peço no nome de Jesus, alcança cada vida, Senhor, alcança cada lar, cada família, cada pessoa que me acompanha através desta live, através deste culto, por esta ferramenta tecnológica da rede social, por esta live, Senhor. Toca cada vida, Senhor. Há pessoas que estão neste momento, Senhor, clamando, rogando, suplicando, buscando a Tua presença, buscando a Tua doce presença. Então vem, Senhor, visitando cada vida, Senhor, visitando cada família, tocando de uma forma poderosa. Precisamos de Ti, precisamos do Teu poder, Senhor. Precisamos, Senhor, do Teu poder sobre as nossas vidas. Nós Te exaltamos. Seja engrandecido, seja exaltado, Senhor. Adore ao Senhor, louve a Ele, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todos os louvores. Ele é santo, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor.
ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todos os louvores. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, ó magnificentíssimo Deus. Nós te adoramos nesta hora. Receba, Senhor, a honra devida ao teu nome, Senhor. Senhor, queremos sentir o teu toque, a tua doce presença, o teu toque de amor, de poder, Senhor. Vem trazendo, Senhor, alento, conforto, consolo, refrigério, Senhor, paz, alegria, harmonia, Senhor. Visita cada coração, Senhor. Visita cada vida que me ouve, que me vê nesta hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita com poder, Senhor. Alegra os corações. Alegra, Senhor, os corações com a verdadeira alegria. A alegria do Espírito Santo. A alegria que vem do alto. A alegria que vem, Senhor, de Ti. Senhor, vem de encontro, Senhor, aos anseios e às necessidades do teu povo. Vem socorrendo. Tem pessoas que estão aflitas, que precisam, Senhor, de uma intervenção divina, de uma intervenção do Senhor, de um mover do Senhor, de um agir das tuas mãos, um agir do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, para trazer a cura, para trazer o livramento, a liberdade, a libertação. Libera, Senhor, esta unção de poder, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada vida que me acompanha. Oh, nós te exaltamos. Adore ao Senhor, busque a presença dEle, busque a comunhão com o Espírito Santo, busque a força que vem do alto, o poder de Deus sobre a sua vida. Senhor, nos enche com o teu Espírito, Senhor. Te adoramos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, ao Senhor Jesus, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, 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 ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, aleluia, Ele é o Senhor, aleluia, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor.
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Erga suas mãos e diga: obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Glória a Deus. E Ele venceu porque Ele nos ama. Ele venceu para nos dar a vitória, para que nós nele fôssemos mais que vencedores. Para quem ainda não saudei, saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite. É muito bom estarmos na presença de Deus, é muito bom adorarmos a Ele em espírito e em verdade, com sinceridade, né? Abrindo o nosso coração para Ele e para receber da presença do Espírito Santo, porque Deus, Ele se alegra ao ver o seu povo buscando a Ele. Glória a Deus. Quem puder, quem quiser e puder, compartilhe esta live, porque você vai dar oportunidade para outras pessoas também cultuarem a Deus e receberem da palavra. Isso é muito importante. Então, se você quiser e puder, compartilhe esta live, porque você vai estar ajudando outras pessoas para receber a palavra do Senhor. Quem quiser já deixando nomes para oração ou pedidos de oração, você pode deixar aí nos comentários, porque nós vamos, depois da palavra, nós vamos apresentar a Deus em oração, né? E eu tenho apresentado nas minhas orações, né, as pessoas que deixam os nomes, os pedidos, eu apresento a Deus em oração. E eu tenho certeza que Deus está trabalhando em cada causa, trabalhando em cada vida. Então, se você quiser, deixe aí, porque nós vamos orar. Muito pode ser os efeitos da oração de um justo. Então Deus vai atender a nossa oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, se você puder e quiser, deixe os nomes aí nos comentários ou os seus pedidos de oração. Eu vou pedir para quem está com a Bíblia aí em mãos, para abrir lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 1. Como é que eu acho Timóteo? Apocalipse é o último livro da Bíblia, aí você volta. Apocalipse, Judas, as três cartas de João, as duas cartas de Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, segunda Timóteo, aí você vai encontrar a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5 hoje. Nós vamos ver essa palavra, que é muito importante. E a igreja, infelizmente, a igreja no todo, né, tem deixado de lado esta palavra, né? Não todos, irmãos, mas a grande maioria dos cristãos, infelizmente, tem deixado de lado essa palavra. E o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração, ministrou meu coração, para que eu pudesse compartilhar essa palavra com a igreja. Essa palavra é muito importante para o nosso bem-estar e para a nossa vida. Amém? Mas vamos orar. Una sua fé com a minha fé. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a ministração desta palavra. Fala conosco, Pai.
não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos. E o Senhor sabe aquilo que de fato precisamos. Fala conosco, Pai, de uma forma poderosa. Edifica, consola, abençoa. Abençoa o nosso viver, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, para trazer livramento, cura, restauração, libertação, sobretudo salvação. Senhor, fala conosco, Pai, de uma forma tremenda. Que o inimigo seja envergonhado e confundido. Que Satanás seja repreendido no nome de Jesus. E que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas. Venha sobre o teu povo, Pai. Em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está com a Bíblia aí, já achou 1 Timóteo, né? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos até o versículo 5. Amém? Você não tendo a Bíblia, você ouça, como todos nós temos que ouvir, porque a fé vem por ouvir, mas depois você, se você puder, acompanhe, né? Numa Bíblia, né? Nas Escrituras, essa palavra. Amém? E você que está acompanhando agora, acompanhe agora, depois também medite. Amém? Mas vamos diretamente para esse texto, o versículo 1 do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Diz assim: Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui é uma ademoestação. O apóstolo Paulo estava ademoestando. Uma ademoestação é uma correção em amor. Paulo estava, né, encorajando e corrigindo, ou seja, pedindo para que fosse feito isso, para que Timóteo atentasse para isso, porque Timóteo era um pastor, ele precisava incentivar a igreja a orar por todos os homens. Olha só, nós devemos orar por todas as pessoas, independente de quem quer que seja. Sejam pessoas que são amigas da fé e até inimigas da fé. Pessoas que nos são favoráveis e pessoas que não nos são favoráveis. Nós temos que interceder pedindo para que essas vidas sejam transformadas. Aquelas que nos são opositoras, nós devemos orar pela conversão dessas pessoas. Que o inimigo usa aquelas vidas, a pessoa consciente ou não disso, a pessoa é muitas vezes um instrumento do mal para tentar prejudicar a igreja, para prejudicar o povo de Deus, para prejudicar não só a igreja, prejudicar outras pessoas. Porque tem pessoas que elas são usadas pelo inimigo para prejudicar aqueles que são da fé e também até aqueles que não são da fé. Então, cabe à igreja, é o papel da igreja, é o nosso papel. Por isso a demonstração de Paulo, a correção de Paulo, o encorajamento de Paulo para que a igreja fizesse isso. Então ele envia a carta ao jovem pastor Timóteo para que o jovem pastor Timóteo ademoestasse o povo, né? Encorajasse o povo, corrigisse o povo. O que é uma correção em amor? Se as pessoas não estão praticando, que passem a praticar. Nós temos que orar, é papel da igreja interceder pela própria igreja, pelas pessoas que não são da igreja, pela sociedade. Nós temos esse papel na sociedade. Nós temos esse papel também de interceder, a oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ele fala aqui, ademoesto-te, pois, antes de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa, nós temos que colocar a oração em primeiro lugar. Às vezes a gente coloca a atitude em primeiro lugar. A atitude, a ação, ela é importante. Mas a oração, ela nos prepara também para a ação. A oração nos prepara para a ação. Então, nós podemos acompanhar nas Escrituras, o próprio Senhor Jesus, ele orava. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele orava ao Pai.
Então ele estava ali em oração ao Pai e depois que ele orava, ele agia. E muitas vezes nós agimos e não oramos. Então, antes de tudo, você tem que colocar a oração. Nós temos que colocar a oração. Isso é muito importante. Então, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Aqui são os tipos de oração. A primeira oração que é colocada aqui é a deprecação. O que é deprecação, pastor? É a oração que pede perdão por outrem. Como assim? Quando Jesus estava na cruz, ele fez deprecação por aqueles que o crucificaram. Qual foi a oração que ele fez ao Pai? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é uma deprecação. Ele pede perdão pelo pecado dos outros. Nós devemos pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Mas também devemos pedir perdão pelo pecado dos outros. Isso é uma modalidade de oração muito importante, chamada deprecação. Moisés fez isso. Quando Israel pecou com o bezerro de ouro, o que Moisés fez? Ele entrou na presença de Deus e falou assim: Senhor, perdoa eles, tem misericórdia deles. Então, é pedir perdão por outrem. Vamos supor que você tenha um filho pequeno, como eu também tenho uma filha, que tem 9 anos. Nós sabemos que criança é criança. Vamos supor que você está visitando uma pessoa, aí o seu filho apronta alguma coisa na casa de outra pessoa. O que você vai fazer? Você vai falar para aquela pessoa que te convidou: me perdoa meu filho, ele não sabe o que ele está fazendo, ele é criança. Vamos supor que ele estava ali brincando e deixou cair alguma coisa no chão e quebrou. Você vai tentar reparar aquilo. Você vai interceder pedindo perdão pelo seu filho. Depois você pode até chamar o seu filho ali e repreendê-lo. Falar: filho, o que você fez? Ô filha, o que você fez? Mas você, naquele momento, você vai ali fazer uma intercessão, que é chamada deprecação. A deprecação é pedir perdão por outrem. Então nós temos que pedir perdão pelos nossos erros, mas também pelos erros que a igreja tem cometido, porque a igreja também comete erros, irmãos. Nós temos que pedir perdão pelos pecados que a nação tem cometido. E nessa época agora, irmãos, é para nós fazermos isso, irmãos. Deprecação, você pede perdão pelos seus erros e fala assim: Senhor, tem misericórdia do meu país. Meu país, até uns dias atrás, estava aí todo mundo aí vivendo o carnaval, onde as pessoas blasfemaram do Senhor, onde as pessoas mergulharam de cabeça nas coisas erradas. Então nós temos que fazer o quê? Deprecação. Você tem que pedir perdão pelos seus erros e também pelos erros de outro. Isso faz parte do papel da igreja. Então, deprecações, orações aqui, inúmeros tipos de orações, Aqui está incluído oração que você faz a Deus por você, pela sua família, pela igreja, pela nação, pelos aflitos, conforme o Espírito Santo vai trazendo à sua mente, ao seu coração, você vai orando, você vai intercedendo. Orações, intercessões. A intercessão, a deprecação é um tipo de intercessão, mas é um tipo de intercessão que pede perdão pelo erro de outrem. Mas intercessão, existem vários tipos de intercessão. Você pode pedir por alguém que está desempregado, por alguém que está com uma enfermidade, você intercede: Pai, eu peço a cura desta pessoa no nome de Jesus. Senhor, alcança esta vida, essa vida que está aflita, que está necessitada. Ou você ora por algo que é muito mais importante, que às vezes as pessoas se esquecem. Orar não só pela cura, mas pela salvação daquela pessoa. Para que aquela pessoa conheça Jesus, se arrependa e receba a salvação. E receba a salvação que só Cristo pode nos dar. Então, intercessões, são inúmeras intercessões. E ações de graça. Uma das coisas que a gente não pode esquecer, ter o coração grato. Agradecer por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus fará. Agradecer pela fé. Até aquilo que a gente ainda não tem, mas a gente tem a promessa, então a gente agradece. Nós temos que velar na oração, com ações de graça. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Então a igreja, antes de tudo, deve orar, e orar por todos os homens. Mas olha só o versículo 2. Pelos reis e por todos que estão em eminência.
Nós temos que orar pelas autoridades, na época os reis, que esse texto foi escrito. Hoje existem outros sistemas de governo, mas existem autoridades, irmãos. Esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é tempo de nós orarmos pelas autoridades, para Deus dar sabedoria para as autoridades, para Deus dar estratégia, né, para que sejam tomadas atitudes para o bem comum, irmãos. Então nós temos que interceder, e às vezes as pessoas não intercedem pelas autoridades. Né? Nós temos que interceder pelas autoridades, e até pela salvação deles, né? Até pela salvação da alma deles, porque tem autoridades que vivem na impiedade, e que fazem, infelizmente, acabam fazendo mal. Então nós temos que interceder, colocar estas vidas diante de Deus, né? E aí, né, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é a intercessão, a igreja orando. Então, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos, qual a consequência disso? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Uma nação está conturbada, o que está acontecendo? Vamos ser sinceros. Está faltando por parte da igreja. Essa é uma responsabilidade da igreja. Tanto que Paulo ademoesta aqui. Queremos uma vida quieta e sossegada, não queremos? Uma vida com prosperidade, com paz, né? Onde a gente possa trabalhar tranquilo, onde as pessoas possam estudar, trabalhar, possam fazer as coisas, né? Sem ter um clima conturbado, para que haja sossego, paz, né? Uma vida quieta e sossegada. Olha só, uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, para que haja piedade, as pessoas possam viver uma vida piedosa, uma vida, né, honesta, piedade e honestidade, né? Mas a igreja precisa orar para que isso ocorra. Quanto mais conturbado está uma nação, mais ela carece de oração. Quanto mais clima de contenda, discórdia, é necessário a igreja estar intercedendo para que Deus possa trabalhar nos corações, para que Deus possa agir naquela terra. Então, para que a nossa vida, quando você ora por você, né, você é beneficiado? Claro. Agora, quando você ora por outras pessoas, você é muito mais beneficiado. E, sobretudo, quando você ora pelo bem comum de uma nação, né, isso vai trazer um benefício, não só para você, mas para outras pessoas, mas você vai ser beneficiado. Então, nós temos que, né, e oração mesmo, desejando o bem da igreja, desejando o bem da nação, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por quê? Olha só, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Isto é bom e isto é agradável a Deus. Deus se agrada disso. Agora, se nós não fazemos isso, nós não estamos agradando a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você faz com que Deus tenha prazer na sua vida, você vai ser o maior beneficiado. E Deus conta conosco. Deus conta com a sua oração, com a minha oração. Ah, mas a minha oração não vai fazer a diferença. Aí que está o engano de muitas pessoas. A sua oração, ela surte um efeito e vai fazer muito a diferença mesmo. Vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Tudo que o inimigo quer que você pense é que a sua oração não vale nada, que não vai fazer a diferença nenhuma. Não, você orando a Deus, pedindo, né, a Deus por dias melhores, por tempos de paz, Deus ele vai trabalhando através da oração. Deus ele se move através das orações do seu povo. Então é muito importante nós orarmos, irmãos. Não somente pelos nossos próprios propósitos. Não é errado você orar pelos seus propósitos, mas você orar pelo bem comum, você orar pela igreja, pela nação, por coisas maiores, né? Por coisas mais nobres. Né? Não que não seja, né, bom orar por você. Claro, você tem que ter zelo pela sua própria vida, pelas suas próprias coisas, mas quando você pensa num bem maior, isso é muito agradável aos olhos de Deus.
Quando Deus olha para você e vê que você tem uma preocupação com o bem-estar, você não está somente preocupado com a sua vida, mas você está preocupado com o bem-estar de muitas pessoas, isso é bom e agradável aos olhos de Deus, que é o nosso Salvador. Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus. Todos vão se salvar? Não, irmãos. Porque, infelizmente, tem pessoas que não creem. A fé não é de todos, a própria Bíblia diz. Mas a vontade mesmo de Deus era salvar todos os homens. E tanto que Deus dá oportunidade para todos se salvarem. Né? Então a oportunidade é dada. Mas só que a igreja tem que fazer o papel dela, que é evangelizar, pregar, mas também orar, para que a vontade de Deus, né, venha se manifestar. Então a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem, né, e venham ao conhecimento da verdade. Cheguem, há uma tradução que diz que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus quer salvar e quer revelar a verdade eterna da palavra aos corações dos homens. Essa é a vontade de Deus. Mas a igreja tem que fazer o papel dela, que é interceder, orar para que isso ocorra. Então, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mas como que nós devemos orar? Versículo 5. Porque há um só Deus, né? E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a oração é feita ao Pai no nome de Jesus. Jesus é o mediador, ó. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, aquele que faz a mediação entre os homens e Deus, o Pai, é Jesus, que é Deus, mas se fez homem, né, e morreu por nós, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Então, a oração ela é feita no nome de Jesus, ao Pai, a Deus, o Pai, em o nome de Jesus. Jesus que é Deus e que é homem, porque o Verbo se fez homem. Ele é o Filho de Deus e o Filho do homem. Então, no nome de Jesus nós vamos orar. Então, vamos colocar em prática isso, não somente nas lives. Separe tempo para você orar. Orar pela sua vida, sim, não é errado. Você deve orar pela sua vida, pela sua família. Mas não se esqueça de orar pelas nações e, sobretudo, pela nossa nação, pela igreja brasileira, né? Ore também pelos missionários que estão em outros países, pelos missionários que estão aqui no Brasil. Irmãos, vamos orar, irmãos. Antes de tudo, ao início da mensagem, ademoeste, depois, antes de tudo, antes de qualquer coisa, vem a oração. Esse tem sido o erro, o nosso erro como igreja. Nós queremos agir, mas não estamos orando. Que a oração é a preparação para a ação. Né? A oração não é dizer, ó, você vai orar e você não vai fazer nada. Não, a oração é o preparo também para a ação. Então, nós temos que orar para agirmos no tempo certo, para fazermos o que tem que ser feito no tempo certo. E a oração também permite a ação de Deus. Nós colocamos na presença de Deus, nós invocamos a Deus sobre determinada situação. Amém? Então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos colocar em prática. Nós vamos colocar em prática essa palavra. Amém? Mas não somente agora. Coloque isso no seu coração. Você precisa orar. Nós precisamos, eu preciso orar. Todos nós. Jesus, quando esteve na terra, o próprio Deus, quando se fez homem, o que ele fazia? Ele orava. Jesus orava. Eu sou melhor que Jesus? Você é melhor que Jesus para não orar? Não, irmãos, nós precisamos estar em oração. A oração, ela é realmente necessária, antes de tudo. Então vamos fazer aquilo que Deus pede. Vamos fazer deprecação, orações, intercessões, né, por todos os homens, ações de graça, para que Deus possa operar e nos tirar dessa situação. Não importa o problema que você está vivendo, Deus é poderoso para mudar isso. Aí nós vamos ter uma vida quieta, sossegada, uma vida abençoada, próspera. As coisas vão melhorar. Agora, se a igreja não ora, né, se as pessoas deixam a oração de lado, né, aí o mal tende a crescer. O mal ele vai ganhando espaço, porque não existe pessoas intercedendo, não existe pessoas orando. Então é importante, né,
oração e ação, é claro. Mas antes de tudo vem a oração, porque a oração é preparo. Algum soldado vai para a guerra sem preparo? Se ele for sem preparo, ele vai tombar no campo de batalha, né? Então nós precisamos também do preparo, porque a oração também nos prepara. A oração é preparo, né? E a oração é a própria guerra em si também no mundo espiritual. Também momentos de adoração também, que não é só combate, é momento de conforto, refrigério, comunhão com Deus. Existem tipos de oração. Então vamos estar em oração para que Deus possa manifestar o poder dele. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai falar mais ainda no teu coração. Medita aí depois do 1 ao 5, do capítulo 2 de 1 Timóteo. Vamos orar? Una a sua fé com a minha fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento pelos meus irmãos. Antes de tudo nós devemos orar. Eu oro, Senhor, e, Senhor, eu creio, Pai, que os meus irmãos estão orando também. Eu intercedo por cada vida, por cada pessoa, Pai. Eu sei que o Senhor opera, porque quando nós oramos, nós colocamos a nossa fé no Senhor e o Senhor manifesta a Tua glória. Então manifesta o Teu poder sobre os enfermos, Pai, para trazer cura, para trazer libertação, aqueles que estão presos a vícios, aqueles que estão presos em práticas erradas e não conseguem sair. Eles até querem, mas eles estão presos, Senhor, eles não conseguem. Então liberta, Senhor, no nome de Jesus. Transforma, Pai, corações, situações. Senhor, eu oro pelas nações, em especial pela nação brasileira, que está vivendo um momento tão conturbado, Senhor. Abençoa as autoridades, Senhor, desta nação. Dá sabedoria para eles. Senhor, abençoa as autoridades, Pai, para que nós venhamos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Isso é agradável aos Teus olhos. O Senhor quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que a Tua palavra se cumpra, Senhor. Que a Tua palavra se cumpra nas famílias, nos lares. Que haja cura, libertação e salvação. Que os espíritos enganadores, os espíritos de demônios sejam repreendidos no nome de Jesus. Que o Teu povo receba vida e bênção, Senhor. Ô Espírito Santo. Creia, Deus está ouvindo a tua oração. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Aleluia, aleluia. Labachuriandere canta labais. Nós te adoramos, nós te adoramos. Oh Espírito Santo, oh glória e glórias e glórias para sempre a ti. Ore canta labaias, Deus está te visitando agora. Espírito Santo, minha solução, resposta certa à minha oração. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo,
Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Senhor, eu creio. O Senhor está trazendo renovo, salvação, cura, vitória. Toma posse. Deus está abrindo a porta para você, meu irmão. Você pediu a porta aberta, Deus está abrindo. Toma posse desta palavra. Toma posse. Antes de tudo vem a oração. Coloque a oração na frente. Coloque a sua comunhão com Deus à frente. Pai, nós colocamos tudo em tuas mãos e cremos na resposta. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Toma posse dessa palavra. Jesus está agindo na tua vida. Quando você ora, quando você coloca diante de Deus, você dá as condições para que Deus possa operar maravilhas na tua vida. E Ele está atendendo a sua oração. Amém? Em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, irmãos, deixa eu só dar os recados. Domingo nós temos 2 cultos. Às 8 da manhã e também às 6 da tarde. Então, nós vamos ter 2 lives no domingo. A gente tem 2 lives, às 8 da manhã e às 6 da tarde. Então, já estão todos convidados para estar participando. E nós estamos mantendo a nossa comunicação através do WhatsApp e do Messenger. Então, se você precisar entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Amém? Em nome de Jesus. Toma posse desta palavra. Vamos agradecer a Deus por esse culto? Coloque a sua mão assim. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta reunião. Obrigado por este culto, pelas bênçãos, pela palavra, pela tua presença. Que nós possamos obedecer esta palavra, praticar esta palavra, colocando o Senhor acima de tudo, antes de tudo, a nossa comunhão contigo, Senhor. Que possamos, antes de tudo, orar, Senhor. Colocamos a nossa vida em tuas mãos. Te agradecemos por esta reunião e cremos na manifestação do Senhor, nos milagres, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e amém. Graças a Deus, amém? Agora coloque a mão assim, diga assim, que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre, e você que crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.